tarde, segundo ano. Então, meus amores, hoje mais uma aula, terça-feira, 9 de junho de 2020. E nós estaremos estudando hoje Ciências no Livro, nas páginas 324 e 325. Nós iremos estudar sobre os vegetais, tá? E a professora pode dizer o seguinte: existem vegetais ou plantas de vários tamanhos e formas e que vivem em diferentes lugares, em diferentes ambientes na Terra. Existem sobre a água, existem embaixo da água, em lugares muito secos, em lugares muito úmidos, em regiões muito quentes, em regiões muito frias. Então iremos aprender um pouco sobre esses vegetais. As plantas que vivem na terra, elas são chamadas de plantas terrestres. As que vivem na água, elas são chamadas de plantas aquáticas. E vocês podem ver aqui algumas imagens que mostram as plantas que vivem na terra, as plantas que vivem na água. E aí, você conhece a planta ao lado? É uma orquídea. Note como está apoiada sobre outro tipo de planta. Ela vive aí, sem prejudicar nada na árvore. Vejam que é bem interessante. A orquídea, ela fixa suas raízes em outra planta e ali ela sobrevive sem prejudicar, certo? Então vejam, as bromélias, elas também vivem assim. Então observem aí os nossos vegetais. As plantinhas da foto ao lado são chamadas de musgos. Vejam bem, elas são bem diferentes. Elas são encontradas em lugares úmidos e com sombra. Veja como ficam parecendo um tapete verde. Geralmente no inverno, em lugares bem úmidos, elas surgem assim em algumas pedras, em paredes. Elas fixam assim, fica parecendo um tapetezinho todo verde. Certo? Então, vocês irão observar as fotos das plantas no quadro abaixo e em seguida vocês vão ligar ao ambiente em que vivem. Então, como vocês podem observar, essa plantinha aqui, ela já tem aqui, ó, no início do conteúdo. Então, essa plantinha, ela vive onde? Será que ela vive na terra? Será que ela vive fixada em outra planta? Ou ela vive na água? Certo? Então vocês vão observar e vocês irão ligar, certo? A planta a cada ambiente. O girassol, você já plantou um girassol dentro d'água? Será que é uma planta aquática? Ou é uma planta terrestre? Analise, tá? E responda, porque o nosso assunto de hoje se resume basicamente a isso. Vocês precisam entender que os vegetais, ou seja, as plantas, elas possuem vários tamanhos, formas e elas vivem em diferentes ambientes, certo? Existem plantas que vivem na terra, existem plantas que vivem na água, existem plantas que sobrevivem fixada ao caule, ao tronco de outra planta, é normal, como a questão das orquídeas, como vocês viram. Certo? Então eu espero que vocês tenham compreendido bem e que vocês respondam com muito cuidado, tá? E a professora está assim, morrendo de saudade de vocês. Beijos!